Vamos agora ver alguns exemplos em que podemos utilizar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Exemplos 1. Em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Lembramos a definição de triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles quando possui dois lados de mesma medida, ou congruentes, e, consequentemente, dois dos três ângulos internos são congruentes. Assim, vamos resolver o exemplo 1. Temos antes uma informação sobre o valor do seno do ângulo de 120 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos traçar o modelo matemático do problema. Um triângulo isósceles, cuja base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Notem que os ângulos da base são ambos alfa, pois o triângulo é isósceles. E os lados opostos a esses ângulos medem x. Queremos obter o valor de x. Nesse exercício, nós vamos utilizar a lei dos senos. Poderíamos utilizar outros métodos, mas neste caso nós vamos utilizar o resultado que nós estudamos nessa aula. Note que 6 centímetros é oposto ao ângulo de 120 graus e x é oposto ao ângulo alfa. Aplicando assim a lei dos senos, nós temos que 6 sobre seno de 120 graus é igual a x sobre o seno de 30 graus. Ou seja, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Sabemos o valor do seno de 120 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, e também do seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2. Assim, com as devidas manipulações algébricas, nós podemos obter o valor de x, que é igual a 2 raiz de 3 centímetros. E assim, nós calculamos a medida dos lados congruentes desse triângulo isósceles, cuja base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base 120 graus. Essa medida dos lados congruentes é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Exemplo 2. Determine o valor de x. Temos, portanto, um triângulo escaleno, ou seja, nenhum dos lados são congruentes. Um lado mede 5 centímetros, o outro 8 centímetros, e o lado, que é oposto ao ângulo de 60 graus, mede x. Podemos utilizar alguns métodos também para resolver esse exercício. Mas vamos utilizar a lei dos cossenos para resolver esse exercício, em que o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos o duplo produto destas pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Temos o ângulo de 60 graus, então podemos obter diretamente o valor de x pela lei dos cossenos. Assim, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, os outros dois lados, menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de 60 graus, menos o duplo produto desta pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Fazendo os cálculos, nós podemos obter o valor de x, lembrando que cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E assim, x é igual a 7 centímetros. Facilmente, com a lei dos senos, nós conseguimos obter o valor de x para esse exemplo 2. Exemplo 3. O mapa ao lado apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. A distância
do ponto B ao ponto C é de 8 quilômetros. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A ao C. Determine essa distância. Temos, portanto, uma situação-problema. Resolução do exemplo 3. O modelo matemático que descreve o problema com os pontos A, B e C, os ângulos de 45 graus e 75 graus, as medidas de 8 km e D, que é a distância cujo valor queremos obter. Notem que nós temos dois ângulos e duas distâncias. A distância de 8 km, o segmento BC, é oposto ao ângulo de 45 graus. O segmento D é oposto ao ângulo B, que nós não temos o valor. Mas sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Facilmente, nós vamos obter que o ângulo B é de 60 graus, ou seja, 75 graus mais 45 graus mais 60 graus é igual a 180 graus. Assim, nós podemos utilizar a lei dos senos, em que a distância D é oposta ao ângulo de 60 graus. Portanto, pela lei dos senos, temos a seguinte igualdade. 8 sobre seno de 45 graus é igual a D sobre o seno de 60 graus. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Sabemos que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Desta forma, com as devidas manipulações algébricas, nós obtemos o valor de D, que é igual a 4 raiz de 6 quilômetros. D, a distância dos pontos A até o ponto C, que estão localizados no delta do rio Jacuí. Vamos ao exemplo 4. Em 2010, as prefeituras de São José e Florianópolis inauguraram o pórtico e a ponte sobre o Rio Araújo, que liga as duas cidades. Sabendo que o pórtico forma com a pista aproximadamente um triângulo isósceles, que cada lado do pórtico mede 40 metros e que o cosseno do ângulo entre as estruturas metálicas do pórtico, ângulo superior, é de 0,875, qual a medida da base do pórtico por onde passam as pessoas e os automóveis? Temos, portanto, essa situação-problema. Resolvendo esse exemplo 4, nós temos um modelo matemático que descreve a situação, um triângulo isósceles, já vimos a definição de um triângulo isósceles, ou seja, dois lados são congruentes, consequentemente, dois ângulos internos também são côngruos. Considerando aqui nosso triângulo ABC, temos os lados A e B, B e C, que medem 40 metros, segundo a descrição do problema, e o ângulo superior. Vejam que esse problema não diz qual é esse ângulo, mas diz que o cosseno deste ângulo é um determinado valor. Podemos, portanto, utilizar a lei dos cossenos para obter o valor desta base. Ou seja, b ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 40 ao quadrado, porque os dois lados são iguais, menos 2 vezes 40 vezes 40 vezes o cosseno do ângulo B. Sabemos o valor do cosseno do ângulo B. Assim, vamos obter que a base mede 20 metros. Portanto, o espaço em que os veículos e os pedestres passam é de 20 metros. E essa foi a nossa videoaula de
trigonometria em triângulos quaisquer. Até mais!